Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula para a revisão do concurso para PGE de São Paulo. Hoje o tema é litisconsórcio e intervenção de terceiros. Sem dúvida nenhuma, um tema fundamental para a sua aprovação. Se você conhecer bem essa questão, você vai acertar uma ou duas questões na prova. Vem comigo. Só para recapitular, litisconsórcio e intervenção de terceiros estão no contexto de sujeitos do processo, porque está relacionado às partes e pessoas que participam do processo. Inicialmente, entendamos como que se forma um litisconsórcio. O que é o litisconsórcio, aliás? O litisconsórcio é a reunião de duas ou mais pessoas em um dos polos do processo, autor, réu ou autor e réu. Então, a depender de onde as pessoas se reúnem, eu tenho litisconsórcio. E as pessoas que se reúnem são chamadas de litisconsortes. E por que as pessoas se reúnem ou no polo ativo ou no polo passivo, ou em ambos os polos do processo? Porque há uma comunhão de direitos ou de obrigações entre elas, ou porque há uma conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou porque há afinidade de questões que justificam essa reunião. Então, esses são os motivos pelos quais o litisconsórcio é formado, ele é iniciado. O litisconsórcio, como pressupõe a reunião de pessoas dentro de um processo no mesmo polo ou em ambos os polos, pode provocar o comprometimento da celeridade do processo. Então, quando o litisconsórcio for facultativo, já falo sobre as espécies de litisconsórcio, e for provável ou possível que a reunião, a formação do litisconsórcio, a reunião das pessoas, comprometa a rapidez ou dificulte a defesa ou o cumprimento de sentença, o juiz pode limitar o número de litisconsórcio. E essa limitação pode acontecer tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de liquidação de sentença ou na execução. Então, a ideia é a seguinte: é recomendável que as pessoas se reúnam? Sim. Por quê? Porque a reunião de pessoas dentro de um processo permite resolver vários problemas em um só processo de uma só vez. Só que esse remédio pode ser amargo demais, ou o molho pode ficar mais caro do que o peixe. Por que eu estou dizendo isso? Porque a depender da quantidade de pessoas que se reúnem no processo, eu posso ter um efeito contrário. Eu vou resolver vários problemas? Vou, mas em contrapartida eu vou comprometer a rapidez ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, nesses casos, a formação do litisconsórcio não é recomendável, razão pela qual a lei permite a limitação do número de litisconsortes. Nesses casos, desde que o litisconsórcio seja facultativo. A limitação interrompe o prazo, ou seja, o pedido de limitação interrompe o prazo, e esse prazo volta a correr da intimação da decisão. Então, imagine o seguinte: você, como advogado público, recebeu um processo e você tem que impugnar o cumprimento de sentença. Você fala, meu Deus, tem 35 autores nesse processo e vai ser muito difícil fazer a defesa. Eu vou e requeiro a limitação do número de litisconsórcio e divide, fala, talvez 3 processos de 10 sejam mais razoáveis. É só o requerimento suficiente para interromper. Interromper significa zerar o prazo, e esse prazo volta a correr da intimação da decisão que soluciona o seu requerimento. O juiz vai dizer, defiro o seu pedido, limitando o litisconsórcio, ou não defiro. Em relação às espécies de litisconsórcio, vamos por partes. O litisconsórcio pode ser simples, ele pode ser unitário, pode ser necessário, pode ser facultativo ou necessário. Vamos começar pelo seguinte: o litisconsórcio, ele pode ou deve ser formado. Se o litisconsórcio for uma faculdade, ele será facultativo. Em que sentido? É uma opção da parte reunir 2 ou mais pessoas no polo passivo, por exemplo. Ele pode ajuizar ação contra 1 ou contra 2. Imagine uma vítima de acidente de trânsito que foi
cujo acidente foi causado por 2 motoristas. Ele pode processar um, pode processar outro ou pode processar os 2, mas ele escolhe se vai colocar ou não os 2 no polo passivo. Agora imagine o seguinte, nós vimos que em determinadas situações, os cônjuges devem ser citados no processo. Se eles devem ser citados, é porque necessariamente, obrigatoriamente, o processo deve ter 2 réus. Os cônjuges, o marido e a mulher, ou quem quer que seja. O que importa é o seguinte, no primeiro caso, o litisconsórcio é facultativo, no segundo caso, ele é necessário, ele tem que ser formado. E por que ele é necessário? Porque a citação de todos os litisconsórcios é obrigatória. Tudo bem? Agora, a decisão obrigatoriamente será igual para todos? Talvez não. Por quê? Se o litisconsórcio puder, se o processo, ou melhor, tiver que ter uma decisão igual para todos os litisconsortes, ele será unitário. Se não, ele será simples. E veja a diferença. O litisconsórcio necessário, ele exige a citação de todos, mas não necessariamente que a decisão seja igual para todos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma ação de anulação de casamento ajuizada pelo Ministério Público contra ambos os cônjuges. Esse litisconsórcio é necessário? É, porque todos devem ser citados, todos os cônjuges. Segundo, esse litisconsórcio é unitário? É, porque a decisão não pode ser diferente para os cônjuges. Imagine que o Ministério Público consiga um resultado favorável na ação e o juiz anule o casamento. Anula só para um? Então, um fica casado, o outro não? Não tem como você separar isso. Então, nesse caso, o litisconsórcio é unitário. Ele é necessário e ele é unitário. Nessas hipóteses, ele é necessário porque a citação de todos é obrigatória e necessariamente ou obrigatoriamente a decisão de mérito será igual para todos. Então, nesses casos, eu tenho a caracterização de um litisconsórcio necessário e unitário. Tudo bem? Além disso, o que acontece se o litisconsórcio for necessário ou tiver que ser formado e ele não foi formado? Significa que haverá nulidade do processo ou da sentença se o litisconsórcio é necessário e unitário. Imagina o seguinte, na ação de anulação do casamento contra os cônjuges, um não foi citado. Eu vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Imagina que uma ação de dissolução, de anulação de uma assembleia de uma determinada empresa, uma sociedade empresarial. Se você anular aquela assembleia, ela vai ser nula para todo mundo. E se um dos sócios não foi citado, e ele deveria, esse litisconsórcio que é necessário unitário, não foi formado e o processo será nulo, ou melhor, a sentença será nula a partir da citação de todos. Agora imagine o seguinte, e nos outros litisconsórcios? Imagine que o litisconsórcio é necessário, porém, nem todos os litisconsortes foram citados. Vou dar um exemplo para vocês. Na ação de uso capião, o CPC estabelece que todos os confinantes deverão ser citados em regra. Tem uma exceção que não interessa ao caso. Imagina que a sentença nesse processo vai ser proferida. A sentença de uso capião, nesse caso, vai ser igual para todo mundo? Não necessariamente, porque ele não necessariamente reconhecerá o direito em relação a todos os confinantes. Então, nesse segundo exemplo, o litisconsórcio é necessário? É. Por quê? Porque a lei impõe a citação de todos os confinantes. Porém, não necessariamente ou não obrigatoriamente, a decisão de mérito será igual para todos. Então, no caso da ação de uso capião, o litisconsórcio é necessário, mas não é unitário. E se, eventualmente, nesse processo necessário não unitário do uso capião, no processo faltou um dos confinantes. Esse processo será nulo? Não, ele será ineficaz. Por quê? Porque ele não produzirá efeitos em relação ao réu que não participou do processo, ou a um dos confinantes. Então, a diferença é a seguinte, se o litisconsórcio for necessário e unitário, anulação de casamento dos cônjuges pelo MP, a sentença é nula. Se o litisconsórcio for necessário, porém simples, ou seja, não unitário,
ação de usucapião, ele será ineficaz. A sentença será ineficaz. Grave essa diferença, porque ela é muito importante. Ainda, como que se dá a relação entre os litisconsortes? Eles são tratados como litigantes distintos. E, em regra, os atos de um não prejudica nem beneficia o outro. Ou seja, o que um faz não interfere na vida do outro, salvo se o litisconsórcio for unitário, porque a decisão vai ter que ser igual para todos. Porém, nesse caso, só há possibilidade de beneficiar a outra parte. Então, a regra: os atos praticados por um dos litisconsortes não favorecem nem prejudicam os demais, salvo se o litisconsórcio for unitário, caso em que os atos de um favorecem, beneficiam o outro, mas não pode prejudicar. Em relação a litisconsórcio, é isso, podemos falar sobre intervenção de terceiros. O que significa intervenção de terceiros? Significa que alguém que não é parte no processo, alguém que estava fora do processo, ingressa no feito, passa a fazer parte do processo por um dos motivos que nós veremos a partir de agora. Nós já até vimos a questão da sucessão processual, a alienação de coisa litigiosa durante o processo. Mas agora veremos outras hipóteses de intervenção de terceiros. A primeira dela é a assistência. Para que serve a assistência? Para que uma pessoa que está fora do processo ingresse no processo para ajudar, para assistir, no sentido de ajudar, auxiliar uma das partes. Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem melhor a situação. Primeiro exemplo: imagine que o dono de um imóvel ajuize uma ação de anulação ou de reivindicação do imóvel, anulação de um contrato de locação contra o locatário. Só que esse locatário tem um contrato de sublocação com um terceiro, que não é parte no processo. Nesse caso, o terceiro sublocatário pode participar do processo. Para quê? Para ajudar uma das partes. Que parte? O locatário. Porque entre o locatário e o terceiro, chamado sublocatário, existe uma relação. E a depender da solução dada no processo, imagine que o juiz diga: dono do imóvel, você tem direito de receber a posse do imóvel de volta. Quem que vai perder na prática? O sublocatário, que é utilizando o imóvel. Então, o sublocatário, nesse caso, é o terceiro, e ele pode ingressar no feito para ajudar o sublocatário, que é uma das partes do processo. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, o exemplo que eu já dei na aula anterior. O terceiro que compra um carro que está sendo objeto de disputa num processo. Nesse caso, o terceiro também pode ingressar no processo como assistente para defender o seu interesse. Por quê? Porque se o processo for favorável ao autor, quem vai perder na prática é o terceiro que comprou o carro do réu. Então, ele tem interesse em ingressar no processo para ajudar o réu, que vendeu o carro para ele, a ganhar a ação, para ser favorecido pela ação e ele, consequentemente, não ser prejudicado. Qual que é a diferença entre essas duas hipóteses? Na primeira eu tenho uma assistência simples, na segunda eu tenho uma assistência litisconsorcial. Grave isso por enquanto. E vamos aqui para o artigo. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Grave isso. O terceiro pode praticar estes atos, tem os mesmos poderes e se sujeita aos mesmos ônus processuais que o assistido. E qualquer omissão do assistido permite ao assistente atuar como substituto processual. Beleza? Oposição. Não é mais uma modalidade de intervenção de terceiros, mas eu quis trazer para a aula de hoje esse assunto, e sim um procedimento especial. É o seguinte: 2 pessoas estão no processo discutindo quem é o dono de um determinado bem, quem tem o direito sobre um determinado bem. O terceiro, que é o opoente, vai se valer da oposição e falar o seguinte: esse bem aí não é nem do autor nem do réu, é meu. E a partir do momento em que ele entra no processo dizendo que o bem não é nem do autor nem do réu, ele inicia uma nova discussão. Se o bem é dele ou do autor ou do réu. Então vai acontecer o seguinte: o juiz passará a ter que resolver 2 questões. Primeiro, se o bem é do terceiro, chamado opoente, ou de um dos opostos, autor e réu.
E se ele decidir que é do oponente, acabou, resolveu a questão. E se ele falar o seguinte, não é do oponente, não é do terceiro, aí ele volta para a discussão original, que é entre autor e réu, que são, na oposição, chamado de opostos. Veja comigo isso aqui. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Muito importante isso. Qual que é o momento da oposição? Até a sentença. Grave isso, porque pode ser cobrado na sua prova. Nomeação à autoria, também não é mais espécie de intervenção de terceiros, tipicamente considerada, e ela foi lá para a matéria de defesa. Por quê? De acordo com o artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse processual. E aqui, o artigo 338 complementa a informação. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. O que era a nomeação à autoria? Era a possibilidade de o réu falar, não fui eu o causador do ato que deu origem à ação, e convidar o terceiro para participar do processo. Qual que era o problema que o CPC de 73 trazia? O terceiro falava, não quero participar. Ele podia escolher se participava ou não. Quem que quer participar de um processo e correr o risco de perder e ainda ser condenado a honorários e despesas processuais? Ninguém. Então, na prática, não funcionava. O legislador fez o quê? Corrigiu esse problema e transformou a hipótese da nomeação à autoria como uma preliminar de contestação. Fundamentalmente é isso. Denunciação da lide, junto com a assistência, sem dúvida, a mais importante das intervenções de terceiros, sem falar das duas novas que eu vou comentar daqui a pouco, que é a inovação do CPC de 2015. O que é a denunciação da lide? É uma ação dentro de um processo já existente. Exemplo para você entender melhor. Eu tenho seguro para proteger meu carro. Se eu cometer um acidente, eu chamo a seguradora. Eu vou e bato o carro e causo um prejuízo material a alguém. O que eu posso fazer? O que pode acontecer comigo? A vítima desse acidente me processar. E fala, Barion, você me causou um dano e por isso você tem que ser responsabilizado. Eu falo, como não? Eu vou lhe ressarcir porque eu sou a vítima, só que eu tenho seguro. Então eu aproveito o processo que você ajuizou contra mim e falo, se eu for condenado, a seguradora tem que ser condenada a me ressarcir. Então, eu vou pedir para o juiz, no processo indenizatório contra mim instaurado, que inicie uma nova discussão. Qual é a discussão? Que se eu perder, a seguradora me paga. Essa é a ideia básica da denunciação da lide, ou seja, uma ação regressiva dentro de um processo já existente. Veja só, o que é novidade para você? Admite-se uma única denunciação sucessiva, ou seja, eu posso denunciar a seguradora ao processo, mas a seguradora não pode fazer a denunciação da denunciação. Se ela quiser, por exemplo, caso seja condenada a me ressarcir, ser ressarcida por uma resseguradora, ela que ajuize uma ação autônoma, não dentro da própria denunciação da lide. Segundo, admite-se uma única denunciação promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou seja, ou quem seja o responsável por indenizá-lo. Não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que a eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma, como eu disse agora há pouco. Além disso, procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Aproveitando o exemplo que eu te dei, imagine que eu fui condenado a pagar à vítima do acidente R$10.000. O que a vítima pode fazer? Requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, que no meu exemplo é a seguradora. Então ele vai lá direto na seguradora. Agora presta atenção. E se por acaso o meu seguro é apenas de R$5.000? A seguradora não tem que ressarcir os 10 mil. Ou seja, a vítima vai receber 5 mil da seguradora, que é o que cobre o meu seguro, e 5 mil de mim, porque fui eu o causador do dano. Nos limites da condenação deste na ação regressiva. É muito importante você saber disso. Chamamento ao processo. Permite que um devedor solidário convoque outro devedor para participar do processo. Isso é interessante para a advocacia pública, por quê? Porque
em relação à responsabilidade solidária, existe a questão dos medicamentos, que eu até trouxe aqui, um julgado do STJ em sede de recurso repetitivo, que trata exatamente disso. Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre municípios, estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, não cabe o chamamento ao processo da União, medida que apenas iria protelar a solução da causa. Por que eu trouxe esse julgado aqui? Para fazer um link com a denunciação da lide. O que disse o STJ? Que, apesar da obrigação ser solidária, o que em tese justificaria o chamamento ao processo, chamar a União nesses casos traria o quê? Possibilidade de protelar a solução da causa, demorar a causa. Pega esse mesmo raciocínio e volta para cá, num assunto que interessa a denunciação da lide. Imagine que eu tenha causado o acidente na função de procurador, ou que eu fosse o motorista do município de Cuiabá, onde eu atuo, e tenha causado um dano a um terceiro. Essa vítima poderia ajuizar uma ação contra mim, correto? Até aí tudo bem. Só que, por eu ser um servidor público, quem poderia responder pelo meu ato, ou ter a responsabilidade imputada a ele? O município de Cuiabá, que é onde eu atuo, mas se você fosse o procurador de São Paulo, a situação não mudaria. Pode haver denunciação da lide nesses casos? Ou melhor, se há parte ajuização contra o ente público pode denunciar o servidor, causador do dano, porque você sabe que o Estado, de uma forma ampla, responde pelos atos praticados por seus agentes. A resposta é não. A jurisprudência é tranquila nesse sentido. Por que não? Porque na responsabilização envolvendo o particular e o Estado, eu discuto de forma objetiva, ou seja, ação, dano e o nexo causal entre elas é dispensável, é irrelevante saber se o Estado agiu com culpa ou não. Essa é a teoria da responsabilidade objetiva. Já na ação regressiva do Estado contra o servidor público, contra o agente público, eu não tenho a responsabilidade objetiva, e sim subjetiva, em que a demonstração da culpa é importantíssima. Então, o Estado não pode denunciar o agente público regressivamente com denunciação da lide. Por quê? Porque você traria para o processo uma discussão sobre a culpa do agente público, o que tornaria o processo um pouco mais demorado. Essa é a ideia, porque a denunciação da lide não cabe nos casos de ação contra o Estado e regressivamente contra o agente público. E, com isso, a gente encerra essa parte que já vinha consagrada no CPC de 73, com as modificações que eu trouxe, e podemos falar sobre o amigo da corte, o amicus curiae. O que significa isso? A possibilidade de um terceiro, e já veremos quem é esse terceiro, ingressar no processo para contribuir para o julgamento da causa, contribuir com os argumentos sobre aquela causa, porque ele tem um conhecimento especializado. O artigo 138, é autoexplicativo e ele tem muitas informações que você pode extrair para a sua prova objetiva. Ele diz o seguinte, que o juiz ou o relator, já me mostrando que pode ser tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, considerando, aí vem os requisitos para o ingresso do amicus curiae, relevância da matéria, especificidade do tema, objeto da demanda, ou repercussão social da controvérsia. Então, aqui eu tenho os requisitos para o ingresso do amicus curiae. Ok? Daqui para frente. Aqui eu tenho a informação de que me permite dizer que pode ser em primeiro ou segundo grau de jurisdição. Poderá, por decisão irrecorrível, muita atenção com isso, eu já falo sobre ela, de ofício ou a requerimento, significa que tanto mediante provocação como espontaneamente o juiz pode trazer alguém para o processo, requerimento das partes ou de quem pretenda se manifestar. Então, tanto uma das partes como quem pretenda se manifestar pode pedir para ingressar no processo. Solicitar ou admitir participação de pessoa natural ou jurídica. Natural ou jurídica. Então, tanto uma pessoa chamada de física como uma pessoa jurídica. Órgão ou entidade especializada,
com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, essa é a ideia geral, toda trazida pelo artigo 138. Entenderam? Esse quadro ficou bonito? Não. Tá bagunçado? Tá. Mas você vai entender com ele. Com isso, meus amigos, a gente pode passar a falar sobre outros aspectos da intervenção pelo amigo da corte. Eu posso analisar a questão prevista lá no artigo 138, parágrafo 1º, que a intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, que é a hipótese de que o amigo da corte pode recorrer da decisão que julga o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, essas hipóteses pode recorrer. E, além disso, caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amigo da corte. Então, vamos lá. Não altera a intervenção pelo amigo da corte, não altera a competência, não importa quem seja, não autoriza interposição de recurso, quem define os poderes é o juiz, e os recursos só podem ser ajuizados, no caso de embargo de declaração, decisão que julga o incidente de resolução de demanda repetitiva. Agora, muita atenção para cá, porque eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu vou adiantar um pouco a questão. A decisão que, a decisão que resolve o ingresso ou não do amigo da corte é uma decisão interlocutória, correto? Aí, você lembra do seguinte, que a decisão que admite é irrecorrível. Ou seja, a decisão do juiz que permite ao amigo da corte ingressar no processo é irrecorrível. Grave isso, grave isso, grave isso. Não há como recorrer da autorização para o amigo da corte ingressar no processo. Eu não posso dizer, com base nisso, porém, que a decisão que rejeita o ingresso do amigo da corte, a decisão que não autoriza o amigo da corte, também é recorrível. Por quê? Porque se você olhar o artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, lá está escrito o seguinte, que a inclusão ou exclusão do terceiro pode ser objeto de recurso de agravo de instrumento. E o que é o amigo da corte? Uma hipótese de intervenção de terceiros. Então, grave isso, porque eu acabei de sentir aqui, vai cair na sua prova. Decisão que admite, que aceita, que permite o ingresso do amigo da corte é irrecorrível. Decisão que não admite, que proíbe, que afasta o ingresso é recorrível por agravo de instrumento. Além dos recursos que nós já vimos aqui. Para você não esquecer mais. Por que a decisão que admite, autoriza, permite o ingresso do amigo da corte é recorrível? Porque o ingresso dele, a entrada dele no processo, só pode ajudar o processo. Porque ele vai trazer argumentos que vão contribuir para a solução do caso. Inversamente, a decisão que afasta, rejeita, nega, proíbe a entrada dele, pode trazer algum tipo de prejuízo. Por quê? Justamente pelo fato de que ele, não entrando, não pode contribuir. Então, recapitulando. Autorizada a entrada do amigo da corte, não cabe recurso, porque ele só pode ajudar o processo. Proibida a entrada do amigo da corte, cabe recurso, agravo de instrumento 1015 do CPC. Depois olha lá os incisos do 1015, que eu não lembro de cabeça qual que é. Mas esse é o fundamento que você tem que levar para a sua prova. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a última espécie de intervenção de terceiros. O que você tem que saber? Que os requisitos estão na lei material, não na lei processual. Que leis materiais? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, CLT, CTN, entre outros. Não se preocupe com isso em processo civil. Segundo, que partes e MP
tem legitimidade para suscitar o interesse. Que é possível a desconsideração inversa, ou seja, a regra é, você desconsidera a pessoa jurídica para atingir a pessoa natural. Mas eu posso fazer o caminho inverso, desconsiderar a pessoa natural para chegar na pessoa jurídica. Isso é possível, artigo 133, parágrafo 2º. O rito depende de requerimento. O processo é suspenso, salvo se ele foi feito na própria inicial. A outra parte é citada para se manifestar em 15 dias. E a decisão que resolve o incidente é interlocutória. Consequentemente, cabe agravo de instrumento ou agravo interno, a depender de quando ele foi suscitado, no primeiro ou no segundo grau de jurisdição. E, com isso, a gente encerra a questão do incidente. Eu, para finalizar, queria chamar a atenção de vocês para as seguintes hipóteses. Denunciação da lide, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, amigo da corte. Esses três são, a meu sentir, as espécies mais importantes e que merecem a sua atenção por conta disso. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, que você extraia o máximo de conteúdo e conhecimento dela. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima.